Olha, gente, de volta aqui no Expressão pela nossa PRP TV. Isso é muito bom. Mostrar aqui, daqui a pouco ele vai estar aqui com a gente. Expedito Souza, Aracaju, 50 anos de fotografia. Pegou aqui, Bonfim? Aí, maravilha, belíssimo trabalho, Expedito. Cleon Nascimento, rapaz, é muita honra recebê-lo aqui no programa, até que enfim, porque demorou, mas também você não para, né, meu amigo? A jornada é grande. A jornada é grande, né? Tem um ditado que eu gosto muito, falei há pouco instante ali com o Zenob, que dizia assim, sem pressa, mas sem descanso. Né? Eu acho como diz assim, andar de ré, para andar com cuidado, olhando para onde está andando. É verdade, é bom. Bom. Tem uma frase sua que eu gosto muito, como é? Na democracia, a imprensa, como é? Mais ou menos assim. Que a imprensa tem um papel preponderante para a consolidação da democracia. Da democracia, a imprensa livre, né? A gente está sofrendo hoje uma mudança, hoje não, já há algum tempo, talvez uma mudança que o mundo não esperava há 20 anos atrás. A mídia digital vem mesmo, e, enfim, todo esse processo veio violentamente para isso. Mas antes de eu falar nisso, eu soube que antes do senhor fazer marketing, fazer comunicação, o senhor queria fazer cinema, é verdade? Pegou informação boa aí, viu? Mas faça a lição de casa. Não é todo mundo que sabe disso, não. Não é não? E o que fez mudar? De repente, sair do cinema para a paixão pela comunicação? Eu costumo dizer que a publicidade que me escolheu, porque lá atrás era 99, ali, 1999, parece que foi um dia desse, né? Mas já 24 anos atrás, quando eu estava saindo do colégio, eu vim de uma geração que era uma geração que, na época, era muito forte a linguagem do videoclipe. Então, a MTV, ela tinha um amigo que tinha a parabólica em casa e a programação da gente era ir assistir MTV na casa dele, porque a linguagem que o videoclipe trazia visualmente era uma coisa que a gente não tinha acesso em nenhum outro lugar. Lembrando que, naquela época, TV a cabo não era como é hoje. Então, quem tinha parabólica era assim, você contava a dedo nas casas que tinham antena parabólica. E aquela linguagem visual, aquela dinâmica, aquilo ali me agradava muito. Não é à toa que uma das coisas que me marcou muito, logo depois, quando eu fui em São Paulo, eu fui fazer uma visita hoje extinta, né, que já não tem mais representação aqui da MTV, na Afonso Bovero, onde ficava a sede da MTV aqui em São Paulo. E quando eu cheguei lá, aquilo ali para mim era muito familiar. Eu olhava assim e falava assim, já que eu sei onde eu tô. E é interessante porque quando eu tive a oportunidade de ir conhecer, já não existia mais a MTV aqui. Ele já pegava uma retransmissão. Mas eu fui dessa linguagem, das revistas em quadrinho, da geração que começou a ter um contato maior com a questão do próprio videogame. Então, quando eu olhava essa mistura dessas linguagens, eu me identificava muito com aquilo. Era muito dinâmica, né? Era muito dinâmico. Talvez esse dinamismo que tenha ali despertado essa coisa toda, porque aquilo funciona muito rápido, né? E assim, para mim, quando eu assistia a MTV, eu olhava para aquilo ali e dizia assim para mim, rapaz, quero fazer isso um dia. Só que aí chega a realidade da vida, né? Quando eu fui procurar ali no calor dos meus 17, 18 anos, vou ver qual é a faculdade que eu vou fazer de cinema, só tinha em Salvador. E meu pai olhou para mim e falou, rapaz, eu não tenho como lhe mandar para Salvador para estudar cinema e eu não o culpo, longe disso, pelo contrário, imagine 24 anos atrás e assim, meu pai que passou a vida toda pagando colégio particular, como se dizia naquela época, para chegar assim, não, vai fazer cinema. Aí ele, não, veja uma coisa aí que esteja por aqui. Fora isso, ainda tinha um outro preconceito da época, que era em relação à faculdade particular. Então,
todo mundo, para dizer assim, que passou na universidade... Tinha que ir para a Federal. Tinha que ir para a Federal. E eu flertei com jornalismo, porque eu fiz jornalismo na Federal e fiz publicidade e propaganda na UNIT. Na época, eu fiquei em 10º excedente na UFES, em jornalismo. E engraçado porque no outro ano subiram para 40 vagas o curso. Então, teoricamente... Você estava dentro. Já estava dentro. Já era para... E fora assim, que depois eu fiquei acompanhando, quando ficou chamando os excedentes, eu quase... Mas aí eu fui para publicidade na UNIT. E de lá, como eu disse, assim, a publicidade que me encontrou. Que mais essa paixão pela publicidade, que ela foi foi repentina, não? Ela foi acontecendo? Eu sempre fui uma criança, né, lá atrás, que eu gostava muito de me expressar. E eu acho que a publicidade, ela veio para mim com um ponto de liberdade de eu poder falar o que eu pensava, me expressar, deixar mais claro aquilo que eu queria, do que eu pensava de mundo. Porque como eu absorvia muita informação, e aí nessa lógica de muita revista em quadrinho, do videogame, do videoclipe, esse mundo aí, a partir do momento que eu me preenchia, eu sentia a necessidade também de trazer minha ótica de mundo com base naquilo. A sua ótica do mundo você traz muito mais para uma linguagem institucional na publicidade? Eu acho que eu tenho, assim, não é à toa que eu tenho um prêmio, que é uma lâmpada de bronze, que acredito que foi uma época em que a gente fez uma campanha na agência que era de João e Lica, que pegou um painel da GW, que era uma empresa de comunicação visual, para mostrar que aquilo ali tinha aderência. Então, eu digo assim, que é muito mais no aspecto, não diria somente institucional, eu acho que, para mim, tudo comunica. Eu acho que eu sou uma pessoa que observa muito antes de falar qualquer coisa. Eu preciso entender em que ambiente eu estou, com quem eu estou, de que forma eu estou. Mas eu acho que, para mim, tudo comunica. Então, seja a forma como eu me apresento, seja a forma como alguém olha para mim. Então, eu vou muito nesse detalhe e acho que minha vida ela é pautada nisso. Ao tempo todo, para mim, não é... Tem muita gente que fala assim, a cabeça fica produzindo o tempo todo ali. Para mim, não é um trabalho. Para mim, é natural da minha vida. Às vezes, eu estou passando assim em um lugar, eu vejo uma coisa, olha aqui, se isso fosse de tal jeito. Esse processo criativo é constante? Comigo o tempo todo. Eu sempre tento pensar assim, quando... E até quem convive comigo fala assim, eu sou cheio das piadas da 5ª série, né? Porque eu sempre digo assim, às vezes o óbvio é invisível aos olhos, né? Não é a grande criação que todo mundo espera. Todo mundo espera aquilo que quando você olhar para isso, passei a vida toda olhando para isso e nunca enxerguei isso dessa forma. Pois é a história dos signos e significados, a história da semiótica, nessa história toda. Como é que a semiótica entra na sua vida? Então, semiótica, quando eu entrei no curso de publicidade, e aí eu fui começar a estudar imagem. E, para mim, um dos momentos mais importantes foi quando eu fui fazer minha pós-graduação lá em São Paulo, na Belas Artes. Porque eu fiz um curso que, na época, era de design gráfico e de comunicação digital. E eu tive grandes professores, assim, que me ajudaram muito a abrir um pouco esse escopo de mente, de como me expressar. E era engraçado porque a limitação, às vezes, do computador, de não manusear uma ferramenta da forma que eu queria, me angustiava daquilo que eu queria me expressar. Então, e eu falava muito com ele, não, rapaz, encontra uma forma, seja numa fotografia, seja num rabisco de papel. E a semiótica, para mim, ela veio, para mim, como uma luz, assim, um entendimento de o que é o signo, o que é o significante, o que é o significado. E aí, me entender mais sobre a importância que o contexto tem na vida das pessoas, né? Eu até fui professor da faculdade durante 12 anos e dei aula numa disciplina que era a direção de... Como é que os alunos entravam aquele menino que há 12 anos, com essa cara de menino? Há 12 anos atrás, né? Como é que os alunos assim, quem é esse garoto que está chegando aí agora? Então, isso foi um ponto positivo também, porque
eles viam em mim um ponto de proximidade, de interação. Eu brinco sempre, as minhas melhores aulas não aconteceram para a sala toda, aconteceram para aqueles alunos que pararam comigo na hora do intervalo, que me chamavam numa hora no canto para pegar uma explicação. E assim, eu tenho uma relação com a educação, não é à toa que eu fiz um mestrado em educação. Eu tenho uma relação com a educação muito positiva porque os feedbacks mais sinceros que eu já tive até hoje em minha vida foram através da educação. De fato, de mudar a vida de pessoas que eu nunca imaginei, assim, acreditava que era possível, mas nunca tinha feito em prática. Vivenciado. Depoimentos de alunos de chegarem para mim, de pegar uma disciplina comigo e ao final da aula chegar, sentar do meu lado e dizer assim, ó, professor, eu estava pensando em desistir de tudo já, achava que isso aqui não era para mim, mas depois da sua aula eu vi que existe um caminho aí do que eu quero e eu vou seguir, não vou desistir não. E aí a gente conversar e 10 anos depois eu ver esse mesmo aluno trabalhando numa agência em São Paulo, ganhando um prêmio nacional e eu indo dando os parabéns lá, rapaz, parabéns, isso aqui mais lá, e ele virar para mim e falar, mas eu não esqueço daquele dia que eu pensei em desistir de tudo. Isso é gratificação maior, não existe. E isso para mim não tem preço, assim. Não existe. Porque tudo é muito efêmero hoje em dia, né? Então, a gente quando vê uma resposta dessa, para mim é como se diz assim, pronto, logicamente que eu não quero, mas não, posso morrer. Já salvei uma alma. Não fale isso não. Mas eu digo assim, já salvei uma alma. Então, isso para mim é o que me preencheu muito. Sabe o que você falou, né? Quando você fala em imagens, a gente sente um brilho nos seus olhos. Você vive as imagens, você vive a imagem, você vive as cores, o formato, enfim, tudo, né? A imagem é muito importante para você. O que a gente pode esperar do artista plástico, Cleon Nascimento? Porque é caminho andado. Sim. Já tateei muita coisa assim que eu gostaria de fazer e teve épocas que eu tinha produzido algumas coisas, mas depois, numa mudança de casa, eu perdi muita coisa assim, mas eu fazia algumas coisas no computador. Não é à toa que muito da minha linha do que eu gostava de trabalhar na época, tem um designer, hoje ele é um artista digital, Eduardo Recife, um cara que trabalhava com composições, e aquilo, quando eu olhava para aquilo assim, pronto, é isso aqui que eu queria fazer. Então eu tentava muito fazer do caos gerar uma ordem, sabe? Tem um designer também muito bom, que é o David Carson também, que é um cara que fazia diagramação de revista de surf. Teve uma época que ele fez um projeto gráfico de algumas revistas aqui, da revista Trip aqui no Brasil. Então tinha umas referências assim que ali me preenchiam e não eram as referências mais comerciais. E engraçado porque a minha vida toda eu trilhei por um caminho que eu não queria, não é que não queria ser comercial, para não parecer uma coisa utópica, mas a linha de trabalho que me agradava mais era muito mais artística do que necessariamente aquela propriamente dita do mainstream ali, o comercial. Mas a vida foi me levando por um caminho e eu fui seguindo, eu não tinha... E quando eu olho de onde eu vim, eu não tinha muito o que escolher. Eu era aceite e eu aceite. Então, eu fui, como dizer assim, surfando essa onda, né, depois que as coisas foram acontecendo, até chegar num ponto em que eu digo aqui, pronto, esse aqui é o ponto que eu quero estar por enquanto. Mas, pra você ter uma ideia, na comunicação, eu já trabalhei do lado do cliente, já trabalhei com agência, só não fui trabalhar ainda pro lado do veículo, mas assim, já fui professor, já fui presidente de sindicato. Então a oportunidade vinha, eu pegava, porque eu sabia que aquilo assim é o que eu tenho para hoje. Amanhã eu já não sei. Como é que entra nessa história o marketing político? O marketing político veio também dessa forma, assim. Em 2000 eu já fazia um trabalho de redes sociais para alguns candidatos, mas era uma coisa muito muito pontual. E na agência que eu atuava antes, a gente já tinha feito algumas campanhas para alguns candidatos. Mas 2018 ali, então o governador era deputado federal, um amigo chegou para mim e falou, olha, eu queria lhe indicar para fazer
a parte de redes sociais de Fábio Mitidieri, um deputado e tal. Eu falei, vamos lá, vamos conhecer. E aí foi quando eu comecei a entrar mais a fundo naquilo. E aí o processo mesmo aconteceu quando, em 2020, ele montou um núcleo de campanha, onde eu coordenei uma equipe que atendeu todos os prefeitos do partido que estavam em campanha e todos os vereadores. E o resultado foi muito positivo, porque o PSD saiu dessa eleição de 2020 como o maior partido em cargos, seja numa chapa por o sangue, ou seja como vice, seja como prefeito, e dos vereadores. Então, ali já, em 2020, já tinha... Você teve que... Você especializou-se, né, em marketing político. Como é? Porque o marketing político, eu vejo ele muito pragmático, né? Eu acho que é isso, a linha é essa, vamos por aqui, né? Enfim. E você tem um lado romântico na sua história, muito, muito bonita, né? Desde a época do cinema, como através da semiótica, como a gente falou aqui, através das imagens. Quando a gente vai para o marketing político, me perdoa esse político todo, mas a gente não tem muito romantismo nessa história, né? Como é que você consegue equilibrar isso tudo? Então, a gente bota um pouco do romantismo, já que não tem. Mas eu sempre... Não sei se você concorda comigo. Não, concordo. Mas é porque minha premissa básica de comunicação é que a gente lida com pessoas. Se eu entendo pessoas, eu consigo fazer com que a mensagem chegue, independentemente de qual o contexto que ela está inserida. E eu sempre parto do princípio básico. O que é o emissor, o receptor, o canal, a mensagem, o ruído. Então, quando você faz uma análise bem simplória ali do que é o processo de comunicação, grande parte das vezes a gente complica muito mais. Então, o que a gente precisa é se comunicar de uma forma clara para as pessoas. Então, quando o marketing político começou a adentrar um pouco mais minha vida, eu me colocava muito naquela função de, eu sou uma pessoa e vou receber uma mensagem de Pascoal. Como é que eu acho que essa mensagem deve chegar em mim? Como é que eu gostaria que isso chegasse em mim? Então, eu penso muito na comunicação como um processo de pessoas para pessoas. Sinergia. De pessoas para pessoas, e aí aquela coisa. Hoje pode ser de pessoas para marcas, mas uma marca nada mais é do que um grupo de pessoas representado por alguém, por um político, que é um produto que, grande parte das vezes, ele é um produto em um determinado período, mas ele é uma pessoa na grande parte do tempo. Tem um amigo meu que disse que é uma grife. Então, e hoje eu digo assim, com o advento, como você pontuou, das redes sociais, das mídias digitais, aquela máxima de que viver é um ato político faz com que todos nós, de fato, sejamos políticos. E as mensagens que a gente faz com que reverberem muito mais no dia a dia das pessoas, elas têm um eco muito maior quando a gente fala aquilo que necessariamente faz as pessoas se colocarem no nosso lugar. Então, eu acho que minha cabeça funciona muito dentro do processo de simplificar. Eu não gosto, se você me trouxer um problema aqui, eu vou tentar assim, primeiro, antes de tudo, vamos tentar simplificar. Em uma frase, a gente precisa fazer o quê? Tirar do ponto A para o ponto B, ponto. Isso aqui é o que a gente tem que focar. Todo o resto é ruído. Então, a gente precisa muito dessa simplificação. E o marketing político, eu acho que é um pouco disso. Não tem... e aí eu não digo político, o marketing como um todo. É saber o que as pessoas desejam, de que forma elas desejam, qual a disponibilidade que elas têm para receber aquilo, e eu tenho que entender como uma mensagem. Na faculdade, eu até dava um exemplo para os alunos que é assim, imagine que o marketing é como uma paquera. Você chega num lugar, você vai definir seu público-alvo, você tem uma oportunidade de chegar naquela pessoa que você está interessado e falar alguma coisa que aquela pessoa se interesse por você. Você tem uma oportunidade, ou pode ter duas, mas nunca três. E aí, o que vai facilitar você gerar um ponto de contato com aquela pessoa é primordialmente saber o que aquela pessoa gosta. Então, não adianta você emitir uma mensagem para uma pessoa sem saber de fato o que é que aquela pessoa tem. Então, aí no processo a gente vem com pesquisa, estudo de mercado, comportamento do consumidor. Comportamento de massa também, é fundamental nessa história toda. Me diz uma coisa. O Fábio Mitidieri, nosso governador, é de uma dinâmica fora do comum. Segundo a Amorosa, nossa
presidente da fundação, disse que ele não sabe quanto tempo ele dorme por dia, porque realmente é complicado. Porque ele é uma máquina, né? A gente percebe que ele não para. E nós estamos vivendo um momento na arte e cultura muito bom. Eu diria um momento de ressurreição, porque nós passamos alguns anos com relação à cultura, não vou falar mesmo, esquece, deixa para lá. Mas nós estamos vivendo um momento de ressurreição, muito bom. E o nosso governador tem demonstrado, né, através das suas ações, um carinho e um desejo muito grande de incentivar, fomentar a parte artística e cultural do nosso estado, principalmente com relação ao turismo também, porque o turismo e cultura praticamente estão juntos. E nós vamos ter agora, acabamos de ter o Verão Sergipe, vamos ter agora já essa semana, aliás, começa hoje, que o programa está indo na sexta-feira, o projeto Verão. Com a parceria da Prefeitura de Aracaju. E logo, sem descansar, nós vamos ter agora uma coisa fantástica, a primeira vez em Sergipe, que é a Semana Santa, que vai acontecer lá na Orla da Atalaia, com uma programação fantástica. Eu estou falando, não posso falar tudo não, porque deixa eu falar depois, mas o projeto tem sido muito bem cuidado e com outra parceria também muito importante, que é a parceria da Fé e Comércio. Fora o Sergipe aqui, fora o interior todo dia, fora vai para Brasília, não tem aqui, fora... Como é que o secretário de Comunicação acha tempo para tudo isso? Então, uma grande vantagem é gostar do que eu faço. É claro. É o primeiro ponto, acho que aí me ajuda muito. Então, eu consigo lidar com o meu dia a dia de trabalho de uma forma muito Tem que ter uma equipe mais leve. Também, né? E é isso que eu ia dizer agora também. E eu tive uma oportunidade, quando o governador me convidou para ser secretário, de dizer o que é que a gente precisava enquanto equipe para que as coisas fluíssem bem. E, como você bem pontuou, existe um planejamento muito claro. O governador quer que Sergipe dê certo. Ele não assumiu essa responsabilidade por um projeto pessoal. Ele assumiu porque ele é um cara que é apaixonado por Sergipe. Se você for na casa dele, você vai ver que ele gosta da cultura, gosta da arte, sabe andar por esse estado como ninguém. Um dia desse a gente brincando que ia para um lugar, aí ele chegou assim: vocês não estão conhecendo Sergipe não. Por esse caminho que vocês estão indo aí, vocês estão dando uma volta. Ó. Tem por aqui, que uma estrada aqui vai por ali. Então é nítido o brilho nos olhos dele pelo estado que hoje ele tem como responsabilidade de gerir. E se a gente for olhar esse histórico, a Petrobras ela foi uma mola propulsora do estado durante muito tempo. Yeah. E o que é que aconteceu? Quando a Petrobras saiu, a gente perdeu muito. Então, a dinâmica do erro do passado, quando falo erro, o que aconteceu com esse processo, faz com que ele, enquanto gestor, entenda que a gente precisa criar outros mecanismos que sejam autossustentáveis. E o turismo é uma coisa muito óbvia em nosso estado, porque se a gente for olhar, é um dos poucos lugares no Brasil, acredito que o único, que a gente consegue... Se eu chegar na Orla de Aracaju hoje, me hospedar ali, a 2h30 eu estou na ponte. Estou lá em Canindé de São Francisco, conhecendo as belezas naturais de Canindé de São Francisco. Se eu sair daqui 6 da manhã, eu chego lá 8h30, eu posso passar o dia lá. Digamos que eu saio de lá 4 da tarde, 7 horas eu estou aqui. De noite vai para o Cariri. De noite eu vou para o Cariri. Aí eu acordo no outro dia de manhã, posso ir para a Praia de Atalaia, vou visitar depois o museu. Então, assim, a gente tem uma riqueza cultural e uma riqueza natural que a gente precisa reconhecer. E aí eu acho que isso perpassa por um processo de reconhecimento do nosso próprio eu, assim... Da nossa identidade. De nossa identidade. E verdade. Que esse processo, tem uma das coisas que para mim, e aí eu digo que é a típica coisa que foi para mim esse mesmo sentimento quando eu falei do aluno que veio me dar um feedback, foi o Arraiá do Povo. O Arraiá do Povo,
quando a gente que está na linha de frente, às vezes, assim, eu descia com a equipe para ir lá entrevistar o pessoal, para ver aquilo que estava acontecendo, até para sentir um pouco daquilo, era nítido ver nas pessoas aquela ideia de que, assim, Sergipe é o país do forró. Não, vocês viram a felicidade nas feições das pessoas, era uma coisa gratificante, né? Para a gente que estava lá trabalhando, enfim. Mas isso era muito bom. E aí, nessa de que Sergipe é o país do forró, esse pertencimento, ele molda um pouco parte de quem somos, da nossa cultura, desse entendimento das potencialidades. Então, eu acho que o turismo em Sergipe sempre foi algo que estava muito claro, e aí é a questão do que é óbvio, né? De que a gente tem todos os atributos para ser um destino fino, um destino meio. É claro. E que todo esse investimento que está sendo feito, quem quiser dar uma olhada, se a gente for ver a história de um lugar como Gramado. Gramado começou assim, com a sucessão de eventos, que vai virando um calendário, que encontrou um jeito e, de repente, aquilo ali já estava tão pragmático no dia a dia das pessoas de Gramado, que se tornou um ponto turístico. Então, acho que a gente tem muito claro esse direcionamento do governador de fazer com que as coisas aconteçam e, logicamente, nem tudo que é feito agora a gente vai colher o resultado disso agora. Então, claro que não. O primeiro passo foi dado. Acredito que esse primeiro passo que foi dado dessa ascensão cultural, isso motiva não só a gente, e aí é uma coisa que a gente precisa entender, quem está chegando. Imagine que existe uma geração que vai estar crescendo com isso como uma coisa natural no dia a dia dela, e isso muda a forma dessas pessoas pensarem em futuro de Sergipe, de quem eu sou. Eu digo que uma das coisas mais importantes que eu tive a oportunidade de fazer, por exemplo, foi conseguir levar minha filha um dia para conhecer o exterior. E eu digo isso porque não pela ideia de dizer que saiu do Brasil, mas hoje quando eu converso com minha filha, ela sabe que existe um mundo lá fora. E aí ela vira para mim e fala assim, hoje ela tem 10 anos, por exemplo, fala inglês fluentemente porque gosta de música de inglês e tal, esse tipo de coisa. E ela diz, não, quando eu crescer eu quero conhecer outros lugares do mundo e tal. Então, assim, é esse tipo de sentimento que quando a gente começa a construir uma história em nosso estado, que vão formar essas pessoas do amanhã dentro de uma cultura efusiva em que elas estão vendo que as coisas acontecem, que todo final de semana tem uma coisa, aquilo naturaliza nela e elas vão tomar as atitudes que precisam para fazer as coisas prosperarem. Então, para mim, eu acho que esse é um legado que a gente, com fé em Deus, vai conseguir daqui a 5, 10 anos, com o Senhor mesmo Deus, assim, daqui a uns 10, 15 anos, de repente eu estou numa rede lá, só fazendo minha arte e dizendo, que bom que as coisas tomaram esse caminho. Quem sabe uma vernissagem aí. Quem sabe. Cleon, obrigado por ter vindo, uma honra muito grande recebê-lo aqui no programa. Parabéns pelo seu trabalho, a gente tem acompanhado de perto, até porque nós estamos praticamente juntos ali naquela história, e você tem uma equipe realmente muito boa. A Marta está com você, tem tanta gente competente, interessante. Isso faz com que a gente não só goste daquilo que faz, mas a gente sinta prazer. Todo dia é um dia diferente, né? Todo dia é uma coisa nova que nos dá uma satisfação muito grande no trabalho que a gente faz. Ditados, quando a gente trabalha no que gosta, a gente não trabalha nenhum dia da vida, né? A gente só faz se divertir. Não é verdade? Obrigado por ter vindo, uma honra muito grande recebê-lo no programa e, mais uma vez, parabéns pelo trabalho que você vem realizando na nossa comunicação. Eu que agradeço, primeiramente, logicamente, ao governador pela oportunidade, por acreditar que, até deixar muito claro assim, que foi uma opção dele dar essa dinâmica à comunicação, porque estava no plano de governo dele, a recriação da própria secretaria e o apoio que ele dá pela pessoa que ele é. E também a toda a equipe, como você citou aí, a Marta, a Laís, a Janaína. Se eu fosse citar aqui o nome da minha equipe inteira, eu citaria o nome de todas as 65 pessoas que tem lá, porque uma secretaria não se faz só do seu secretário. Eu acredito que, por eles acreditarem, às vezes, no que é preciso ser feito. Então, grande parte das vezes, eu às vezes chego e falo assim, a gente tem que ir por aqui, fazer isso aqui, todo mundo fica olhando assim. Aí eu falo, vai dar certo.
Ele está, se ele está dizendo que vai dar certo, então a gente vai. Então, isso para mim é muito gratificante e eu espero que esse trabalho, e como eu falei, muito mais do que eu receber esse reconhecimento, é que eu possa um dia olhar para trás e ver que eu contribuí com o estado que eu nasci, que eu tenho um carinho muito grande e que, assim, minha afinada mãe, que perdi minha mãe no meio de uma campanha, no meio da campanha de Fábio, e ela virava para mim e falava bem assim: meu filho, Deus não escolhe os preparados, Ele prepara os escolhidos. Então eu carrego isso comigo e vamos para frente. É por aí. Parabéns, meu querido amigo. E muita honra recebê-lo aqui no programa. Obrigado. A gente volta já já. Cultura é o que a gente faz.